Bem, meus amigos, vamos fazer então um exemplo que envolve vínculo geométrico, ok? Então eu quero que você imagine que aqui eu tenha uma parede, tá? Aqui o chão, a parede na vertical, o chão na horizontal. Então esse ângulo aqui, 90 graus, tá? E nós vamos apoiar nessa parede e nesse chão uma escada, joia? Uma escada com comprimento de 5 metros, né? Beleza, né? Isso aqui é a escada. E aqui nós temos um afastamento em relação à parede de X metros e o afastamento dessa extremidade da escada até aqui embaixo eu vou falar que é Y metros, tá? Dados do problema. Dados do problema. Para x igual a 3 metros, sabe-se que a velocidade de afastamento aqui da base da escada, né, dessa extremidade da escada, é igual a 6 centímetros por segundo. A pergunta ou pedido da questão é: determine a velocidade de descida da extremidade superior. Superior da escada, tá? Então a brincadeira vai ser a seguinte: a gente vai escrever o vínculo geométrico, ou seja, qual é a relação entre os comprimentos que nós temos aí. Você deve ter notado que nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Então, vínculo geométrico. Geométrico entre quem? Entre a extremidade que eu estou chamando de A e a extremidade que eu estou chamando de B, ok? O vínculo geométrico é dado pelo seguinte: cateto quadrado mais cateto quadrado igual ao quadrado da hipotenusa. Aí é que vem a parte bonita da história, tá? Esse x é a posição de B nesse eixo x. Eu posso colocar aqui um eixo x e posso aqui posicionar, né, um eixo y, ok? Com isso, eu vou fazer o seguinte: se eu derivar o x em relação ao tempo, o x é posição, concorda? Se você derivar o x em relação ao tempo, você tem a velocidade desse cara na direção x. Então eu vou fazer o seguinte: como é que é a derivada dessa função em relação a t? Você vai ter que fazer, isso é uma função composta, na verdade. Então você vai ter que fazer o seguinte: deriva em relação a x, então a derivada de x quadrado é 2x. Agora deriva o x em relação a t. Regra da cadeia, tá? Mas, agora você vai olhar para isso aqui. Derivada em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. E esse cara está sendo derivado em relação a t, como é uma constante, a derivada é zero, tá? Então, perceba, eu posso pegar uma relação matemática e derivar em relação à mesma variável, no caso, o tempo, ok? Mas tem que ser a mesma, não pode ser outra. Muito bem, apliquei regra da cadeia, aqui é uma constante, a derivada deu zero. O que a gente pode interpretar aqui? Primeiro que dá para dividir tudo por 2, né? Ficou x, dx dt eu vou escrever como velocidade na direção x.
mais aqui y, derivada de y em relação a t, eu vou chamar de velocidade na direção y. Ou seja, a relação aí que a gente tem, é que y vezes vy é igual a menos x vezes vx. E dessa forma ficou fácil, basta substituirmos os valores encontrados. Um detalhe importante que você já deve ter percebido é que se eu tenho x para esse instante de tempo igual a 3 metros, por Pitágoras, né? Aqui é 3, aqui a hipotenusa é 5, esse outro cateto tem 4 metros. Então, veja, aqui eu coloco 4, aqui permanece o que nós queremos, aqui eu coloco menos 6, e aqui a velocidade, perdão, então vamos trocar aqui. Né? No lugar do x a gente põe 3 metros, e aqui 6 centímetros por segundo. Tá? Note que pela simetria da expressão, eu não preciso converter esta velocidade para o sistema internacional. Por quê? Existe uma coerência, né, com relação às dimensões. Aqui eu tenho metro, metro. Aqui é centímetro sobre segundo, aqui é centímetro sobre segundo. Então, a relação entre as unidades aqui é igual à relação entre as unidades lá, está tudo ok. Portanto, nós vamos terminar a brincadeira, ó. A velocidade Vy é igual a menos 18 sobre 4. Ou seja, dividiu por 2 dá 9, por 2 de novo, menos 4,5 centímetros por segundo. Aí você tem que tomar cuidado com a coerência do que você está usando, tá? Pois bem, esse sinal menos, como a gente orientou o y a partir daqui o zero, isso aqui é y, né? Esse menos está dizendo que está descendo. Então, a resposta final, como ele pediu só a velocidade, na verdade, eu deveria ter colocado aqui, para ser mais correto, o módulo da velocidade. Então, a resposta é que o módulo da velocidade dessa extremidade que nós chamamos de A é 4,5 centímetros por segundo, tá? Se pedisse a velocidade, e pode pedir mesmo, você tem que falar, olha, a velocidade ela é 4,5 centímetros por segundo na direção y, contrária ao sentido do eixo, ou descendo, tá? Legal? É isso. Então, só com essa brincadeira você já está tendo uma noção dos vínculos geométricos. E a ideia é bem essa. Primeiro você vê uma relação perdão, entre os comprimentos, deriva em relação ao tempo, quantas vezes for necessário, e aí você encontra a relação entre velocidade e comprimento. E, às vezes o tempo pode aparecer aceleração e assim vai. Mas normalmente o que acontece é isso que a gente fez aqui, tá? Bacana? Deu para entender? É isso aí, tá? Tenta refazer isso aqui, ou até fazer algum exercício que você já viu, que enrolou, não sabia, agora você sacou que essa ideia vai libertar você mais para você avançar outras fases aí, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, sua atenção. Um abraço, até mais. Tchau.